uma pesquisa, que eu tenho até hoje aqui nas minhas notinhas. Eu tenho a data aqui, Max. Ela foi criada em 11 de novembro de 2021. Então a gente estava ainda com a revista, estava com tudo lá. Tem a data aqui. Qual foi o levantamento que a gente fez à época? Sem ChatGPT, o Google atrapalhando. A gente pegou. Antigamente tinha como fazer isso. Hoje com ChatGPT e Grok e tal, é muito fácil fazer isso. Mas a época que a gente fez, pesquisa entre a data tal e a data tal. Então, a gente pegou todas as matérias de jornal, matérias de jornais, onde você tinha alguém do Brasil negociando com a China. Resultado, vou ler aqui para vocês. Não vou ler tudo, vou fazer um passant aqui. Em 1988, Assis Canuto foi representante do PL em viagem à União Soviética e representante do PFL em viagem à China, também em 88. Aí tá aqui, tem um link aqui, ó, câmara.leg.br, deputados, /66476, biografia. Tá aqui, ó, Assis Canuto. Quem era Assis Canuto? Né? Ele era tio do ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro. Né? Era sobrinho. E ele era ex-vice-governador de Rondônia. Esse cara foi o primeiro a levar a aproximação do Brasil à China e também à União Soviética. Em 2001, o PT, os caras chegando no Bolsonaro, né? O Assis Canuto, o sobrinho dele, né? Disse que tinha mudado, que não era mais socialista. As pessoas podem mudar, beleza. Em 2001, o Lula, vamos lembrar que é a timeline. O Lula foi eleito em janeiro, ele sobe a rampa pela primeira vez no Brasil em janeiro de 2003. Ele foi eleito em outubro de 2002. Então, um ano antes, a gente tem essa matéria aqui da Folha de São Paulo, está no histórico lá da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: o PT e o Partido Comunista Chinês romperam no início dos anos 90, depois que petistas condenaram a repressão do exército chinês, né, ao movimento estudantil chinês, na Praça da Paz Celestial. Na época, junho de 89, Luiz Inácio Lula da Silva, agora líder da comitiva petista, comparou o massacre do exército, né, na Praça da Paz Celestial, à invasão do exército ao CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que deixou 3 mortos. Ou seja, o Lula, esse maluco, doido, varrido, comparou o massacre da Praça da Paz Celestial à invasão do exército à Companhia Siderúrgica Nacional, que deixou 3 mortos. Em 2001, 7 anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outras lideranças petistas embarcaram rumo à China para uma viagem oficial a convite do governo do país. O Partido dos Trabalhadores, um partido que conta com ex-maoístas entre seus dirigentes, tem que ressaltar a condenação aos aspectos antidemocráticos do regime chinês, o que não acontece com o PFL, por exemplo, integrante de um governo que nunca se pronunciou em termos duros em relação à China. O exemplo chinês que o PT afirma admirar é a independência do país frente à potência hegemônica dos Estados Unidos da América e a capacidade do país de adotar medidas econômicas e posições internacionais, abre aspas, inteligentes, patrióticas, fecha aspas, em defesa de seus interesses. Aí vem a frase do José Dirceu: o governo chinês dá resposta à altura aos problemas da globalização. Quem é que então estava contra os globalistas nessa época? O Bloco Sino-Soviético. E o Dirceu entendeu isso. Max, quando é que a China entra naquele círculo restrito do comércio internacional global? 2001. Entendeu? Sim. Era nessa data aqui. Então, quando a China entra para o mercado, né, OMC. não OMC, para o mercado de trade internacional, ela que tenta reaproximação com o PT, porque eles não estavam satisfeitos com o Lula, né? E aí ela tenta essa reaproximação. Ainda em 2001, eu li aqui uma matéria de 2001 da Folha de São Paulo, ainda em 2001, pelo menos 2 visitas de políticos brasileiros à China mostraram-se históricas. Em 87, foi em território chinês que o ex-presidente Fernando Collor, à época governador de Alagoas, decidiu que seria candidato a presidente da República. Onde? Na China. O Collor decidiu
ser presidente na China. Collor e aliados, como os ex-deputados Renan Calheiros e Cleto Falcão, ergueram um brinde no célebre restaurante Pato Laqueado, em Pequim, ao futuro presidente do Brasil, tá em aspas. Essa matéria é da Folha. O que eu estou lendo aqui para vocês podem transcrever e procurar, vocês vão encontrar a matéria. O Collor, o Renan Calheiros, ergueram um brinde ao futuro presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. Renan Calheiros e Collor. A delegação de chineses presente no local não conseguiu conter a gargalhada. Uma lista que tinha em seu poder, elaborado pela embaixada no Brasil, continha 16 nomes de possíveis presidenciáveis. Collor não aparecia. Em agosto de 61, outra viagem à China esteve no centro dos acontecimentos políticos brasileiros. No dia 25, enquanto o vice-presidente João Goulart fazia uma visita oficial ao país, ou seja, João Goulart visitou a China, o presidente Jânio Quadros renunciou. Aproveitando-se da ausência de Goulart, os militares tentaram dar um golpe para impedir sua posse. 2004. Brasil e China têm acordo de combate ao crime organizado. Irmão, se isso aqui não é piada, né? Brasil e China farão um esforço conjunto de combate ao crime transnacional. O Senado aprovou um projeto de decreto legislativo, um PDS, com o texto de acordo de cooperação entre os dois países, com essa finalidade, assinado em Brasília, em 12 de novembro de 2004. O Flávio Bolsonaro, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, estão querendo cooperação com os Estados Unidos para investigar organizações criminosas, terroristas, né? E a imprensa está arrancando os cabelos. Em 2004, ninguém reclamou quando eles fizeram isso com a China. Com a China. Veja a importância da timeline aqui, da linha do tempo. 2005. O governador do Mato Grosso assinara, então, em maio de 2005, 12 de maio de 2005, 3 protocolos de intervenções para cooperação e intercâmbios com o governo da província de eu não sei como é que pronuncia, Henan, Renan, Henan, na China. Ah, chinês. A gente teve umas aulinhas muito rudimentares na época da Olimpíada de Pequim, mas eu já esqueci tudo. Enfim, o governador do Mato Grosso, então, fez esse intercâmbio entre a província de Henan, ou Renan, na China, nas áreas de educação, comércio, ciência e tecnologia. Isso em 2005. A China tinha recém aberto seu mercado, como o pessoal morragudo fala, abrido, né, o mercado para o mundo. A decisão de intensificar a relação econômica e cultural entre os dois estados é resultado da viagem feita pela comitiva de Mato Grosso, liderado pelo governador Blairo Maggi, ou Mogi. Blairo Maggi. Blairo Maggi. Em maio do ano passado, a China. 2008, sobre a influência da China para o Brasil, o ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, disse na palestra no Núcleo da Cultura Brasileira, na Universidade de Pequim: trata-se de uma presença sutil, sofisticada, que vem construindo bases profundas de sustentação para as convergências entre o Brasil e a China no presente, permitindo-nos antever o povo brasileiro e o povo chinês percorrendo largos caminhos comuns no futuro. 2008, tá? Não é só pela extensão territorial que os dois países convergem. O Brasil tem um grande poder de absorção cultural e sempre houve no Brasil algo de oriental, contrastando com as suas características ocidentais. Caô do cacete, né? Mas tá aqui o link, tá no site br.china/embassy.org, travessão, na verdade, embassy.org, enfim, tá no site da Embaixada da China. 2010, Moreira Leite começou a trabalhar com pomar em 2002. Lula estava prestes a assumir o poder e os amigos de Moreira Leite na China o procuraram. Eles queriam muito se aproximar do nosso governo, diz o empresário. Pomar levou o assunto a Lula e a dupla recebeu dinheiro do governo para realizar seminários promovendo o comércio entre Brasil e China. 2010. Ainda em 2010, o State Grid Corporation of China, maior estatal chinesa de distribuição de energia, comprou o controle de 7 empresas, das 12 da plena transmissoras no Brasil,
controlada pelas espanholas Elecnor, Isolux e Cobra, segundo a reportagem do Valor Econômico, Globo. Ainda em 2010, Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança publicou um artigo em inglês que trata do acordo entre o Brasil e a China para treinamento de tripulações na operação de navios aeródromo. Ainda em 2010, Lula defendeu receber o presidente da China, na época era Hu Jintao, acho que é assim que se pronuncia, Hu Jintao. Uma presença maior dos países emergentes nos organismos internacionais. Aí o Lula falou um monte de merda, uma delas foi: temos a obrigação de lutar para uma nova ordem internacional. Lula falando em 2010 para o ditador da China. Temos a obrigação de lutar para uma nova ordem internacional. Estamos unindo esforços em defesa de uma governança global, vou repetir, de uma governança global que dará a todos os povos e nações a mesma esperança de um futuro de paz, prosperidade e entendimento. Fecha aspas. A nova ordem mundial que a China quer ter e que o Putin, tu lembra disso, Max? Putin falando, nós defendemos a nova ordem mundial liderada pela China. O Putin falou isso contra os globalistas. E tá aqui o Lula. Ainda em 2010, a maior estatal chinesa do setor, a China National Agricultural Development Group Corporation, opera em 40 países e 10 mil de seus 80 mil funcionários trabalham no exterior. Foram anunciados planos de investimento de pouco mais de 11 bilhões no Brasil. E aí, eu não vou falar tudo, porque assim, tem 2011, tem 2017, tem mais coisa de 2017. E aí, em 2017, chega onde eu queria. Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido Comunista Chinês promovem no Rio de Janeiro uma reunião para debater a crise econômica e política do Brasil e a importância da candidatura de Ciro Gomes em 2018. Em 2018, a China fez um duro alerta ao presidente eleito Jair Messias Bolsonaro e apontou que, se a opção do Brasil em 2019 for por seguir a linha de Donald Trump e romper acordos com Pequim, quem sofrerá será a economia brasileira. Vou traduzir. Quem sofrerá será o Brasil. E aí, dito e feito. O Temer tinha iniciado as privatizações para poder privatizar para a China, não para os Estados Unidos. Tá? Diga-se de passagem. Isso aqui precisa estar martelado. Depois que o Temer fez isso, o que ele pensou? O Lula está preso, né? Ou o Lula ia ser preso logo em seguida, mas assim, não vai ficar fora do cenário. Então, o Temer pensou, vou me aproximar aqui do Bolsonaro, vou dar continuidade a essa aproximação com a China, já que o Ciro Gomes não conseguiu, e vai dar tudo certo. Em janeiro de 2019, quando o PSL, partido do Bolsonaro, os deputados do PSL, vão à China, o próprio Bolsonaro fica envergonhado com aquela situação, não gostou da coisa, e o fator Olavo de Carvalho veio igual o Thor, entrando em Wakanda no filme do Avengers. Bring me Thanos! O Olavo chegou com seu martelo da verdade, desceu o cacete dos políticos, e aí ficou feio para todo mundo teve que pedir desculpa, falar que não, na verdade foi uma viagem de inteligência para poder ver como é que era e tal. Ficou feio para todo mundo. Só que, quem é que então estava por trás dessa viagem do PSL à China? Obviamente, militares e o Temer. Para tentar uma reaproximação da China com o atual governo, que era o Bolsonaro. Como o Bolsonaro fechou, dentro das suas possibilidades, ele fechou as portas para a China. Tanto é que ele recebeu Tucker Carlson no Brasil para criticar o Partido Comunista Chinês. A gente sempre, de vez em quando, a gente bota esse vídeo aqui como um vídeo de intervalo, alguma coisa do tipo. O Bolsonaro ele fez o que pôde para fechar as portas para a China. O que aconteceu? Ferraram o Bolsonaro. Quem? Os militares e o Temer. Isso para mim é evidente.